pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Que iniciemos então nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse capítulo nós vamos dividir em 3 partes: ressurreição e reencarnação, que é o que falaremos hoje, laços de família e limites e necessidade de reencarnação, de encarnação. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Eles acreditavam que um homem que vivesse poderia reviver, mas eles não sabiam exatamente como se daria esse processo, como se dava esse processo. Eles chamavam de ressurreição o que o Espiritismo, de modo mais claro, mais sensato, chama reencarnação. A ressurreição, ela dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. O mesmo corpo que morreu é um corpo que vai voltar à vida. Mas isso a ciência demonstra ser materialmente impossível. Um corpo que já morreu, que já está morto, não tem como aquele mesmo corpo voltar a viver. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo. Então a alma, o espírito, ele volta à vida, mas num outro corpo, um corpo que é especialmente formado para ele, que nada tem a ver com o antigo, um corpo que é o que ele vai precisar para a existência atual, no caso, quando estiver encarnando. Na crença dos judeus, João Batista era Elias, mas o corpo do João, ele não poderia ser o do Elias, visto que João fora visto quando criança e seus pais eram conhecidos. Então, João podia sim ser Elias, mas reencarnado e não ressuscitado. Elias, ok, tudo bem. João, hoje no corpo do João, é o Elias, o espírito Elias, O Elias, quando encarnou como Elias, ele tinha um corpo. João, ele tem o espírito do Elias, mas num outro corpo, no corpo do João, que é o corpo que precisa para a existência em si. Quando Jesus diz: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, Jesus estabelece uma distinção aí entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo, só o corpo procede do corpo e que o espírito independe totalmente dele. O espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer. Então, com essa frase, não sabes de onde vem, nem para onde vai, entende-se que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberia de onde ele vem, porque conheceria o começo, De onde vem o começo, o corpo material a gente sabe. Só que não. Então, se fosse daí, se fosse criado ao mesmo tempo, O corpo e o espírito, a gente saberia, pois teria conhecimento do começo. Essa passagem consagra, então, o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. O Evangelho, ele nos traz várias passagens que nos mostram claramente o princípio da pluralidade das existências. Não há então como duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. Então você vê, era uma crença fundamental, o princípio da reencarnação, mas eles atribuíam a isso o nome de ressurreição. Crença essa que foi confirmada por judeus, por Jesus. Jesus confirmou essa crença e os profetas. Então, negar a reencarnação é a mesma coisa que negar as palavras de Cristo.
Mas um dia, quando essas palavras forem melhor meditadas, sem ter essas ideias preconcebidas, elas serão reconhecidas como verdadeiras. Até lá, uns vão tendo esse conhecimento, outros vão se deparando, mas há necessidade da meditação e de uma mente aberta, de uma ideia sem preconceitos. Aí sim serão reconhecidas. A reencarnação, ela surge como necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Então, a reencarnação, ela é necessária para se reparar os efeitos das causas, os efeitos que essas causas geram, né? Porque tudo que eu faço tem uma reação. Toda ação tem uma reação, tudo tem uma consequência. Então, a reencarnação, ela vem para a gente poder reparar isso ao longo das existências, né? Porque a gente acaba cometendo muito erro, precisa melhorar muito, toda causa tem um efeito, então há necessidade de fazer essa reparação. E a reencarnação, ela vem para isso, para nos dar a oportunidade de reparar. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está na Terra. Só a reencarnação justifica todas as anomalias que a gente encontra no dia a dia, na nossa existência, na nossa vida, né? Com as pessoas que a gente se depara. Só ela justifica todas as aparentes injustiças, ela dá uma explicação, né? Para o que aparentemente é injustificável, aparentemente não tem uma explicação, é uma injustiça. A reencarnação, ela traz essa clareza, ela esclarece e ela dá oportunidade de repararmos isso. Que a vida apresenta muita coisa que, se eu me ater só a essa encarnação, eu não tenho a explicação necessária. Mas quando eu penso na pluralidade das existências, isso fica muito mais claro e justificável. E sem a ideia do princípio da existência da alma e da pluralidade das existências, não se pode entender muito o que é dito no Evangelho. Se eu não tenho esse princípio, tudo que eu leio acaba gerando uma interpretação errada, porque eu me atenho muito só ao agora, só a essa vida. Então, se eu não tiver esse princípio, porque o sentido verdadeiro está nesse princípio, né? No princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências. Então, quando eu me deparo com essa ideia, com esse conceito, e reflito e procuro estudar, entender, tudo fica mais claro. Agora, se eu me ater a uma única existência, a somente ao que eu estou vivendo agora, ao que eu conheço dessa existência, eu não tenho respostas. Tudo fica muito em vão, né? Tipo, me parece injusto e não é. Quando eu não me deparo com esse conceito, aí sim tudo tem um sentido claro, tudo tem um sentido correto, né? Então, gente, vamos se abrir aí, vamos buscar estudar, tá? Como eu já falei, o centro ele oferece estudos, ele oferece palestras, mesmo sem ter presencial, está tendo online. Então, se você gostou, se você se interessar, busque aí que você vai ver quanta clareza vai trazer para a sua vida, quanto entendimento você vai ter, tá bom? Então, que a sua semana, a minha semana, a nossa semana seja abençoada, que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga esteja conosco, nos ajudando a caminhar de forma mais sábia, né? Com força e coragem que requer essa existência e esse momento em que estamos vivenciando. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz. Gratidão.